Boa noite, queridos. É um prazer estar contigo outra vez, especialmente com você, que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para nós que está no livro de Gênesis, no capítulo 8. Nós sempre procuramos pregar uma palavra que esteja dentro do contexto do que a gente está vivendo. Eu não consigo pregar uma coisa que não seja aquilo que eu estou vivendo. Então, Gênesis 8, nós vamos ler os versículos de 1 a 11, que é a história de Noé. Gênesis 8, versículo de 1 a 11, o dilúvio já tinha acontecido, houve uma quarentena de chuva, e aí diz assim o capítulo 8: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo, as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Ou seja, 6 meses para as águas descerem. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceu os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, depois de tudo isso aqui que eu falei, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois ele soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai querido e amado, vem falar conosco, vem ministrar ao coração do que está sofrendo, do que está doente, do que está passando um momento de angústia, de aflição. Fala conosco, Pai. Aplica essa palavra ao contexto da nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo. Que essa palavra não volte vazia, mas cumpra teus propósitos nas nossas vidas. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você viu aqui nesse texto, né? Noé sendo colocado à prova. Diz um ditado que a paciência tem limite. E Noé, aqui, ele foi testado na sua paciência. E 40 dias, e mais 150 dias, e mais uma semana, e mais 40 dias, mais 7 dias. Acho que esse processo todo durou quase 1 ano. Podemos dizer que Noé, sua família, ficou de quarentena 1 ano. Que coisa, né? Impressionante. Deus mandou ele entrar na arca 1 semana antes do dilúvio. E depois ainda vieram os 40 dias de chuva,
mais 150 dias esperando, mais 40 dias, mais 7 dias. E é interessante, queridos, que nesse período em que Noé e sua família estavam dentro da arca, Deus não falou nada. Deus não deu nenhuma orientação, Deus não deu nenhuma ordem. Ele ficou dentro da arca e Deus não falava nada. Deus não dizia nada. A impressão, talvez, que Noé teve é que Deus tinha esquecido dele. Tinha esquecido dele e sua família. Alguns de nós, nessa quarentena da gente, que já dobrou, né? Alguns de nós, às vezes, também nos sentimos assim. Caramba, Deus se esqueceu da gente. Assim como Deus conhecia a situação de Noé, Deus conhece a tua situação. Você que está aí dentro de casa, você que não sai de casa quase há 100 dias. Uma pessoa falou para mim, eu estou há 100 dias dentro de casa. Alguns podem, né, querido? Outros não. Outros têm que trabalhar, têm que fazer coisas, têm que ir na rua. Mas Deus conhece essa situação que você está vivendo hoje. Diz a palavra que depois desse período, Deus se lembrou de Noé e se lembrou dos animais. Que carinho que Deus tem até pelos animais, né? Então Deus hoje conhece a tua situação e Deus está organizando alguma coisa, Deus está preparando alguma coisa. Eu falo muito isso e vou repetir. Pastor João Paulo falou da quarentena de Elias, da quarentena de Jesus. Aqui, Noé também viveu uma quarentena e é uma coisa que é comum na Bíblia. Ao cabo de 40 dias sempre tem algo. Sempre que tem uma quarentena na Bíblia tem algo que está acabando e tem algo que está começando. Todas as situações que tem 40 dias, todos os personagens que passaram por isso, tinha algo que estava acabando e tinha algo que estava começando. Como eu disse, esse processo todo de Noé dentro da arca durou quase um ano. E Deus não falava nada, e Deus não dizia nada, e Deus não sinalizava nada. E eu queria chamar a tua atenção para a atitude de Noé. Né? Como Noé, ele tentou provocar alguma coisa. Às vezes nós, com as nossas atitudes, com as nossas iniciativas, com aquilo que está ao nosso alcance, chamamos a atenção de Deus. Deus está olhando para nós, mas às vezes as nossas atitudes, nós provocamos alguma coisa. Diz a palavra que Noé abriu uma janela. Teve coragem de abrir uma janela. Teve coragem de fazer uma coisa que durante quase um ano ele não fazia. Ele abriu uma janela. Será que você tem feito alguma coisa, alguma atitude, alguma iniciativa, algum passo de fé nesses dias? Será que você tem aberto uma janela aí? Já que você não vê uma porta, uma solução? Será que você tem aberto uma janela na sua vida? Fala de uma atitude sua, uma atitude pessoal, individual. Não, eu quero ver alguma coisa acontecer. Talvez você esteja cansado, né? Esteja cansado já, esse tempo todo dentro de casa. E Noé abriu uma janela. Senhoras, queridos, que nós precisamos abrir uma janela. É algo bem simples. Abrir uma janela. Depois ele fez uma outra coisa.
ele soltou um corvo. Corvo é uma ave meio sinistra, queridos. Mórbida. Assusta. Dá medo. Imagina se você chega em casa e no telhado da tua casa tem um corvo pesado. Meu pai do céu, você está amarrado em nome de Jesus. Vai arranjar um cabo de vassoura de alguma forma, vai tentar tirar, porque é uma árvore sinistra. Não lembra a vida, não. Lembra outra coisa. E eu vejo isso aqui, querido, algo especial para a gente. A gente também, né? O Noé soltou o corvo. Nós também precisamos soltar esse espírito de medo que tem pousado sobre a vida de algumas pessoas. Você tem que largar isso, tem que soltar isso, tirar isso do teu coração, das tuas palavras. Um espírito de medo, de pessimismo, de negativismo, de vitimismo, que o pior vai acontecer, que as coisas... Não, isso ainda vai piorar. Não, ainda vai ter um pico. Não, ainda não aconteceu o pior. Esse espírito de corvo, ele está solto por aí. E você, às vezes, tem que fugir dos corvos que aparecem, né? Porque te botam para baixo, te botam... Né? Porque, e aí é engraçado que o corvo ia e voltava, né? Ele ia e voltava. Parece aquele pensamento insistente, negativo, pessimista, que vai e volta na nossa mente. Você não quer aquele pensamento, mas ele vem e ele volta e aquilo te atormenta. Parece algo que fica, não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução, não se conforma, as coisas não vão mudar não, vai ficar pior ainda. Você tem que soltar esses corvos aí. Você tem que soltar essas coisas que te botam para baixo, né? Essas notícias aí que às vezes te animam, daqui a pouquinho te desanimam, te botam para baixo. Então eu acho muito interessante. Eu entendo a Bíblia assim, né? Que eu tenho que soltar, largar, tirar de dentro de mim esse espírito de medo, espírito de corvo, de pessimista. Quando abro a boca só falo besteira, só falo o pior, só falo de forma negativa, só falo de morte, só falo de quantos morreu, só falo de quantos foram infectados, só falo... Solta esse espírito, meu irmão. Larga isso. Né? Ele tem que sair de dentro da nossa arca, ele tem que sair de dentro da nossa casa, ele tem que sair das nossas conversas. A segunda coisa que Noé soltou foi uma pomba, para ver se as águas tinham minguado. E diz a palavra que a pomba, não achando onde ela pousar, ela voltou para a arca. Ou seja, ele soltou uma pomba, a pomba foi, voou, voltou para a arca e Noé entendeu que ainda não era tempo. Entendeu que ainda não tinha chegado a hora de sair. Não tinha chegado a hora de flexibilizar. Isso eu estou falando aqui de Noé. Né? Está falando, querido, daqueles períodos que a gente tem que ter paciência. Ainda teve que esperar um pouco mais, mas eu já aguentei. Não, espera mais um pouco. Aqueles períodos que nós ainda temos que nos firmar, períodos que ainda trazem insegurança, instabilidade, incerteza. Será que isso vai acabar? Será que isso vai mudar? Será que essa enfermidade vai sair completamente do meu corpo? Será que a minha vida financeira vai melhorar? Será que eu vou ter paz para andar nas ruas? Será que eu vou ter paz para reencontrar a minha família e sentar todo mundo ao redor da mesa? Tem períodos que nós ainda temos que esperar, onde a nossa fé, a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa esperança são colocados à prova. Né? Apesar dele já ter provado tanta coisa, ele ainda teve que ter paciência
Muito parecido com a nossa vida, querido. Quanta coisa que nós já passamos. Quanta coisa que nós já tivemos paciência, que nós perseveramos, mas às vezes a vida ainda traz momentos que eu tenho que ter mais paciência. E nós vivemos hoje um período de fast food, tudo rápido. Às vezes, né, as coisas de Deus são no tempo dele. E um dia para ele é como 1000 anos como um dia. Então, essa palavra fala paciência. Respira fundo. Aguenta mais um pouquinho. Só mais um pouco. Vai acabar. Vai passar. Mas às vezes a gente tem que suportar mais um pouco. E diz a palavra que ele esperou mais 7 dias, ainda mais 7 dias, e aí ele soltou de novo a pomba. A importância aqui que nós vemos nesse texto, querido, de nós tentarmos mais de uma vez. Não é porque uma coisa não deu certo uma vez que ela não vai dar certo de outra vez. Não é porque uma vez foi um fracasso que a outra vez que você tentar vai ser fracasso também. Então a Bíblia mostra aqui, né, que tem coisas que nós precisamos tentar mais de uma vez. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Noé, veja só, querido, quantas tentativas. Isso aqui, Deus não falou, abre a janela, Deus não falou, solta a pomba, Deus não falou, solta o corvo. Não, foram atitudes de Noé. Assim como Bartimeu começou a gritar, assim como Zaqueu subiu na árvore, assim como a mulher com fluxo de hemorragia foi seguindo Jesus, foram atitudes individuais. Então Deus às vezes ele fica esperando também as nossas atitudes. Deus não é um Deus de passividade, de inércia, de paralisia. Deus é um Deus que está sempre em movimento, ele tem propósitos, ele tem um para quê, ele tem um depois, ele tem um amanhã. E é interessante nós vermos isso em Noé, quantos movimentos que Noé fez para sair de dentro daquela arca que ele não aguentava mais. Que movimentos que você tem feito nesses dias para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa? Ou será que você está dentro da arca, reclamando? Faz alguma coisa. Arruma o armário, não é? Limpa as gavetas, joga fora uma porção de coisa, faz alguma coisa. Atividade. Deus é um Deus de movimento, de atividade. E à tarde, aquela pomba voltou com uma oliveira no bico. A folha de uma oliveira no bico, e dizem que a folha da oliveira, aonde ela cai, ela brota. Então a oliveira hoje é um símbolo, a folha da oliveira, a pomba com uma folha de oliveira, aquele quadro famoso de Picasso, é um símbolo universal de paz, é um símbolo universal de reconciliação, é um símbolo universal de recomeçar tudo outras coisas. Presta atenção, querido, é um símbolo universal. O que está acontecendo com a nossa vida hoje é universal. Está acontecendo aqui, mas está acontecendo na China, está acontecendo, né, no Japão, está acontecendo em cada país, está acontecendo, uns mais, outros menos, mas está acontecendo. Nós não somos só nós que estamos vivendo isso. Outros já passaram por isso. É uma coisa que está acometendo o mundo todo. Então, eu estou dizendo isso aqui, trazendo essa imagem para você, né? Essa pomba com uma folha de oliveira está anunciando um novo tempo que está chegando. Depois de tanta tristeza,
depois de tanta morte, depois de tanta mesmice, depois de tanta solidão, aflição, medo, tem um tempo que está terminando, tem um tempo que está começando. Olha só, queridos, lá no texto bíblico era universal. A face da terra tinha sido exterminada pelas águas. Não havia mais seres humanos a não ser a família de Noé. Não havia mais animais a não ser aqueles que estavam dentro da arca. Veja, foi uma coisa que acometeu a humanidade toda. Hoje, a Covid está acometendo a humanidade toda. Todo mundo no mundo está passando o que a gente está passando. Mas a mensagem que a Bíblia traz para nós, que o Evangelho de Jesus Cristo, é que tem um tempo que está terminando e tem um tempo que está começando. Tem algo novo que Deus vai fazer depois de todo esse dilúvio de Covid, esse dilúvio de mortes, esse dilúvio de tanto sofrimento, tanta dor. Isso vai passar e tem um novo tempo chegando. Era universal lá e é universal hoje, queridos. Não é só o Brasil que está vivendo isso. Agora, tem um novo tempo que vai recomeçar tudo. Eu tenho ido à rua de vez em quando. Não sei se você tem feito isso. E eu me percebo diferente na rua. Eu percebo, olhando as coisas, eu digo, as coisas não vão ser mais as mesmas. Você vê a igreja, falar da igreja. A igreja não vai ser mais como nós éramos antes. As coisas vão ser limitadas. Tem muita gente que vai reclamar. A igreja primitiva começou assim, com perseguição, com martírio. Nós estamos vivendo alguma coisa parecida, querido. Parece que as coisas estão paradas, travadas, né? Aquela arca, ela deve ter atolado lá no Monte Ararat. Será que desceu assim direitinho, como um helicóptero? Não faço ideia como é que aquilo foi. Foi um momento difícil. Mas tinha algo que estava acabando e tinha algo que ia começar. Trazendo para nós essa palavra, Deus espera encontrar em nós, queridos, movimentos. Em vez de ficar murmurando, reclamando, se queixando, xingando as autoridades, xingando fulano, chamando o vírus. Tem gente que xinga o vírus de tudo que é nome. Um ódio do vírus. Olha só, meu filho, a mão de Deus está aí no meio disso tudo. E Deus espera encontrar em nós paciência. Os crentes estão muito apressadinhos. Paciência. Calma. Jó teve paciência. Noé teve paciência. Jesus teve paciência de esperar 30 anos para começar o ministério dele. Ele espera encontrar em nós essa disposição de aguardar com paciência o tempo de Deus. Deus tem o tempo dele para tudo. Ele espera de nós essa disposição para abrir uma janela. Está aí uma boa coisa para você vai fazer. Quando acabar essa mensagem, vai lá e abre a tua janela. Olha para lá para fora. Abre uma janela. Faz alguma coisa diferente. Tenta fazer algo novo. Deus espera de nós que a disposição, nós somos crentes em Cristo Jesus, na obra perfeita e completa que Ele fez no Calvário por nós, a disposição da gente resistir a esse espírito de corvo, esse espírito de medo, todo mundo medo.
medo da entrega das bananas, medo do dinheiro que cai na mão, medo, parece que medo de apertar o elevador, parece que tem um corona ali esperando no botão do elevador. Deus espera que a gente tenha uma disposição de resistir a esse espírito de negativismo, de pessimismo, esse espírito de corvo. Espera de nós a disposição de tentar outra vez, apesar dos fracassos anteriores, acreditar que tudo isso aí tem um para quê, tudo isso que nós estamos vivendo tem um para depois do dilúvio, depois da quarentena, depois da pandemia, depois que as coisas se normalizarem. Eu vejo aqui, trazendo para nós, que os movimentos de Noé precederam os movimentos de Deus. Deus disse para ele, vai lá e construir uma arca. Ele levou mais de 100 anos construindo a arca. Mais de 100 anos construindo a arca. Depois aguentou mais um ano dentro da arca. Os movimentos de Noé precederam os movimentos de Deus. Noé construiu a arca. Noé colocou todo mundo lá dentro. Noé aguentou os 40 dias de dilúvio, a quarentena de chuva. Noé aguentou mais 150 dias lá dentro. Noé, chegou uma hora que ele abriu uma janela, Noé soltou o corvo, depois soltou a pomba voltou, ele soltou a pomba outra vez. Então nós vemos que os movimentos de Noé precederam os movimentos de Deus que viriam depois. Deus preservou a família de Noé, preservou os animais. Então hoje, trazendo para a nossa vida, nós que estamos vivendo isso, hoje os nossos movimentos, em meio a tudo que nós estamos vivendo, antecipam o depois. Antecipam o que Deus vai fazer depois. Antecipam o que Deus vai fazer depois da pandemia. Né? Você olhando para aquela arca cheia de animais, uma sogra com 3 noras, animais. Você imagina o odor ali dentro? Olhando para aquela arca cheia de gente que eram só uma família, e aqueles animais, será que vai sair alguma coisa boa disso aí? Será que Noé lá dentro não pensava isso? Não, meu Deus, será que depois disso tudo, isso aqui ainda vai dar em alguma coisa boa? Será que isso aqui ainda vai dar para alguma coisa? Né? Olhando para a vida de Saulo, um assassino, será que desse homem, um assassino de cristãos, pode sair alguém que se transforme num apóstolo da graça? Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Será de um adolescente que ficava tocando flauta no meio de ovelha, poderia sair o comandante-chefe das tropas de Israel? Interessante, né, querido? Traz isso para a tua vida hoje. Será disso que eu estou vivendo hoje? Talvez você esteja doente. Talvez você tenha perdido alguém precioso. Talvez você se sinta travado, atolado, que nem a arca. Atolado, minha vida não vai para lugar nenhum. Meu Deus, não sei o que vai, né? Será que desse momento que você está vivendo hoje, ainda vai sair alguma coisa boa? A natureza, querido, ela nos dá um exemplo fantástico. Eu fui um garoto que morei em casa a vida toda. Em minha casa tinha tudo: mangueira, goiabeira, abacateiro, tomateiro. Minha casa tinha aquário, minha casa tinha cachorro, minha casa tinha gato, minha casa tinha 22 passarinhos. Então eu cresci, eu tive infância, se eu posso dizer assim. E isso me lembra uma coisa da infância.
Quantas vezes apareciam larvas, né? Não é larvas, não, errei a palavra. Lagarta. Apareciam lagartas e elas comiam tudo. E às vezes eu perseguia as lagartas porque elas comiam o abacateiro todo. Chegava no abacateiro e comiam. E abacate é a minha fruta predileta. E ela comia as folhas do abacateiro. E aí minha mãe dizia, não mata, não mata. Não mata, porque disso aí vai sair uma borboleta. Eu digo, como, minha mãe? Desse bicho nojento, viscoso, parece um negócio desengonçado. Ela disse, não mata, deixa, que disso aí vai sair uma borboleta. E é verdade, querido. Eu vi isso, eu tenho fotografia disso. De eu acompanhar a lagarta e formar aquele casulo. Quando ela entra no casulo é pior ainda, é mais nojento que a lagarta. E dali sair, um dia, uma borboleta, voando, com asas bonitas, não é? Meu Deus do céu! E eu, na minha cabeça de garoto, dizia, eu nunca pensei daquele bicho nojento, viscoso, desengonçado, parecia uma Maria Fumaça andando, sei lá o que, daquele bicho saía uma borboleta. Queridos, vamos trazer isso para a nossa vida. Esse é o nosso desafio hoje. Acreditar que disso que a gente está vivendo hoje, a nossa isolamento, a nossa prisão, o nosso medo, a nossa paralisia, a nossa inatividade, disso que eu estou vivendo, dessa enfermidade que está aí no teu corpo. Eu sei que você está me assistindo, você que está aí se tratando de Covid. Será que Deus vai tirar alguma coisa boa ainda disso aí? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que o seguem segundo os seus propósitos. Então eu, pela fé, digo que isso tudo que hoje nós estamos vivendo ainda vão colaborar para muitas coisas da nossa vida. Eu conversava com um amigo esses dias e dizendo quantas coisas você já saíram de bom ou de boa dessa quarentena. E alguns dizem, não saiu nada. Pois eu já colhi vários frutos dessa quarentena. Coisas que eu não via, que eu estou vendo. Lembra o início do ano? Senhor, abre os nossos olhos. Já esqueceu? Eu não esqueci, não. Senhor, abre os nossos olhos. Estávamos nós lá de joelho clamando. Senhor, abre os nossos olhos. E Deus está me abrindo os olhos hoje, querido, vendo que tudo isso que a gente está vivendo tem um para quê, tem um depois, tem um propósito de Deus. E é esse que nos mantém de pé, é esse que nos mantém com fé, com prudência, com cautela, com máscara no rosto, com álcool gel, mas com fé que Deus vai fazer com que tudo isso coopere para o bem. Então eu convido você nessa noite a olhar o que você está vivendo hoje de uma outra maneira. Lembra da lagarta? Ô bichinho feio! Mas ela se transformou numa borboleta. Ela se transforma numa borboleta. Está por aí acontecendo a toda hora. Então tem muita coisa hoje que está nos transformando de um degrau de glória em outro degrau de glória. No meio das aflições que nós estamos vivendo, Deus está provocando grandes transformações na humanidade, grandes transformações nos governos, nos países, nas famílias, nas pessoas. Tudo isso aí tem um pra quê, tem um depois. Isso é para quem vive pela fé. Pela fé. Então,
Que Deus nos dê força, vida para sobreviver a isso tudo e ver o pra quê de Deus. Viver num mundo em que você olha para trás, nossa, foi a pandemia que provocou isso acontecer. Que Deus nos dê vida para enxergar isso, né? Assim como a gente quer ter vida de ver os nossos netos casarem, terem filhos, ter bisnetos. Você que tem gente que está me ouvindo que já tem até bisneto, que vida longa, bonita que você tem, mas que Deus nos dê vida para ver tudo isso passar e ver que você colheu frutos. Teve perdas? Certamente. Tristeza? Certamente. Aflições? Certamente. Jesus não enganou. Ele disse que a gente ia passar. Mas também vitórias em Cristo Jesus. A certeza que Ele coopera, Ele faz com que tudo coopere para o bem. Guarda essa palavra no teu coração, tá? Eu quero orar por você. Talvez você diga, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Estou cansado, estou desgastado, estou esgotado. Quero orar por você que está aí numa paralisia, parece que a vida travou, parece que a vida não anda. Você que está com medo, só pensa no pior, fica aí se angustiando. E agora? E agora? O que vai ser? Ai, meu Deus do céu. Quero orar por você que está com medo. Quero orar para que você tenha coragem de abrir uma janela. Que você tenha coragem de expulsar da tua vida esses corvos de tristeza, de pessimismo. Coragem de tentar outra vez. Ah, mas não deu certo, tenta outra vez. Foi assim com Noé e é assim conosco também. Tá bom? Coloca diante de Deus agora o que te preocupa mais, o que te aflige mais, o que te angustia mais, o que você tem mais pressa. Você que está sendo testado aí no seu tempo, coloque isso diante de Deus, que eu quero orar e interceder por você. Pai querido e amado, eu quero colocar diante de Ti essa pessoa que está me ouvindo, que teve a paciência, é verdade, Pai. Obrigado que o Senhor deu a algum deles paciência para até agora estar me ouvindo essa palavra e deixando essa palavra descansar sobre o seu coração. Diz a palavra que a arca descansou sobre o monte, não é descansou, acho que repousou sobre o monte Ararat. Meu Pai, que essa palavra repouse sobre o coração do meu irmão, que apesar de tudo que ele esteja vivendo, ele veja dias melhores, ele veja a cura, ele veja a restauração da sua fé, da sua família, ele veja dias melhores, ele veja que tudo cooperou para o bem. O Espírito Santo conhece o coração de cada um, que o Espírito Santo aplique essa palavra exatamente na situação que cada um está vivendo e que essa palavra, Pai, seja acompanhada de sinais, de milagres, de maravilhas, de curas, que agora, enquanto nós estamos orando, o Senhor esteja operando um milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos deu. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Domingo, se Deus quiser, nós estamos aqui para trazer uma palavra para você. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.